Eu tenho observado, o Kiko, você conhece muito melhor disso do que eu, porque aí é a tua área de especialidade, não a minha. Mas que essa gente da extrema-direita, eles têm uma certa habilidade que eles desenvolveram, principalmente nesse ambiente de internet, de desenvolver certos debates que desfocam, e aí é o Sim. segundo plano da minha discussão. Esse primeiro plano eu tenho absoluta certeza, me perdoem, não quero fazer crítica a jornalistas, ainda mais amigos, mas esse eu tenho absoluta certeza, é minha área de saber, houve muito erro. Eu posso apontá-los aqui, faço questão até de fazer isso, mas houve muito erro mesmo, erro primário, e aí eu tenho absoluta certeza. E erros que podem custar para nós, porque nós criamos uma onda e essa onda não é consistente. E essa gente pode vir para cima de nós com, vamos dizer, com força. Por exemplo, quando a gente fala 15 milhões de gastos em leite condensado, eu não sei quanto foi, mas eu posso te garantir que é algo muito próximo no governo Lula e no governo Dilma. Eles não usaram essa informação ainda com alguma razão. Né? Se não foi leite condensado, por exemplo, deve ter algum gasto que para o leigo pode parecer absurdo. Eu vou chutar qualquer coisa aqui, em esmalte. Todos os gastos no orçamento federal são grandes, são exponenciais. Porque nós estamos falando num orçamento de um país de 200 e poucos milhões de habitantes, em que você tem uma estrutura de Estado federal onde a grande concentração de poder, onde a estrutura da nossa federação ela foi formada por descentralização, que é a característica da Federação Brasileira, onde sempre houve grande concentração de poder político no poder central e grande concentração de renda. A nossa federação é uma federação atípica, inclusive, no mundo. Qualquer hora eu posso falar sobre isso. Mas vamos dizer assim, o orçamento federal brasileiro, desde que surgiu o país, ele sempre foi exponencial. Então, nós temos unidades de gasto muito grandes. E aí, só para falar, segundo, as pessoas estão confundindo registro de preço e verba empenhada com verba despendida e com despesa realizada. São coisas totalmente diferentes. Uma coisa é verba empenhada, que aparece no portal. Outra coisa que é uma verba reservada para gastar. Outra coisa é verba realmente gasta. Uma coisa é ata de registro de preço, que é preço registrado. Outra coisa é preço realmente, compra realmente realizada. Preço registrado não quer dizer que a compra foi realizada. Você faz uma ata de registro de preço de 500 itens. O Estado não é obrigado a comprar esses itens. O particular é obrigado a vender por aquele preço, mas o Estado não é obrigado a comprar. Ele pode ou não comprar. Então, é comum, tanto União quanto Estado e municípios, por pregão eletrônico, que é um modelo criado pelo PT, e é muito bom, realizar esses registros de preço. Ele junta pregão eletrônico com ata de registro, ele registra aqueles preços, e o Estado, o particular, é obrigado a vender, mas o poder público não é obrigado a comprar. Então, aqueles preços ficam registrados, mas não quer dizer que eles foram comprados. Então, não quer dizer que foi adquirido por aquele preço. É muito comum você ter 500 itens registrados, o Estado comprar 300, mas não comprar 200. Entendi. Exatamente porque são preços caros. Então, o Estado acaba comprando com dispensa de licitação ou por outro mecanismo aqueles preços que são muito caros. Ele não compra aqueles preços que são caros. Né? Terceiro, houve muita crítica a pequenos fornecedores. É uma casinha não sei onde, é laranja. Não. Isso é produto da grande revolução no sistema de compras, que inclusive o PT criou. E que é um grande avanço, porque antigamente havia grande manipulação no sistema de aquisição de compras que levava a cartéis e a ultravalorização dos campos. Havia, vamos dizer, muitos mecanismos de sobrepreço. E houve a ruptura com isso, exatamente abrindo espaço para pequenos fornecedores, a padariazinha, o boteco, que é através do sistema de pregão eletrônico. O pregão eletrônico estimula que pequenininhos fornecedores forneçam para o Estado.
Porque o que interessa para o Estado é receber o produto. Então, esse mecanismo ele é feito contra entrega. O que interessa é comprar Coca-Cola, não interessa de quem. Coca-Cola é Coca-Cola. O pregão eletrônico existe para produtos padronizados. Leite condensado é leite condensado, não interessa quem forneça. E isso foi criado por nós. E é um belíssimo mecanismo que levou a muita economia de custo para o Estado. E quando a gente vê 15 milhões, mas tem que ter economia de escala. Muita gente falou, não, 15 milhões é o número geral de uma infinidade de microcontratos ou de atas de registro de preço de uma infinidade de órgãos públicos pelo país. E os preços variam. É diferente você comprar na selva, naquele último município do Amazonas, e você comprar no Rio Grande do Sul, em São Paulo. Tem custos de logística aí. Só para dar um exemplo de vários outros custos. Ou seja, nós temos que e isso ocorria em qualquer governo, ocorre em qualquer governo, nós temos um país continental. Ou seja, eu tenho que. É muito tempo, eu teria. Se trouxe, por exemplo, um estudante de direito para estudar direito administrativo, estuda 3 anos, um estudante de administração pública estuda em 5 anos. Não é tão simples quanto parece isso. E foi se produzindo uma onda de notícias que não diz respeito ao governo, diz respeito a como o Estado funciona. Se criticam algumas coisas que são, na realidade, avanços obtidos nos métodos de administração, a maioria deles nos governos do PT. Né? Eu estou achando muito estranha a reação do governo, ele está quieto e facilmente desmonta uma boa parte dessas acusações. Né? Hoje já saiu na Folha um dado que mostra esse desmonte, que é a redução no custo dos alimentos nesse período, por parte do governo. Né? Eu estou, assim, a minha sensação é que pode ser um debate fake. Nós temos que tomar cuidado, nós não podemos ser ingênuos nisso. E ninguém mais fala de pandemia. O maior crime lesa humanidade praticado por um governo brasileiro, a meu ver, na sua história. Que é muito mais grave do que as pessoas estão tratando. Eu tenho dados aqui, se você quiser debater sobre a pandemia. Então, eu estou muito preocupado com isso. Talvez seja um exagero. Eu até falei da minha situação pessoal, que eu não gosto de falar, porque talvez isso interfira no meu subjetivo e eu esteja exagerando a pandemia. Né? Então, as pessoas têm que levar em conta, pôr um filtro no que eu falo. Eu talvez esteja exagerando a pandemia. Acho que não. Eu estou procurando ser muito contido e o máximo possível analítico no que eu estou falando. Com relação ao problema do fornecimento de bens do Estado, eu trabalho com isso há 40 anos. Eu vi muitos equívocos. Por exemplo, saiu uma notícia, não, é R$162, eu não sei se você viu. Sim. A lata de leite condensado e tal. Eu fui lá ver a nota, não é verdade. Não é verdade, isso não era verdade mesmo. Era R$162 a caixa. E foi uma pequena compra de 2 caixas. Você acha que Bolsonaro está sabendo isso? Veja, se Bolsonaro tiver alguma responsabilidade na compra de 2 caixas de leite, como é que nós vamos defender o Lula de que ele não tem responsabilidade em contratos da Petrobras? Você sabe disso, há anos defendendo o Lula aqui, de que o processo contra ele é fake. Uma das razões é que não tem sentido você atribuir ao presidente da República responsabilidade por contratos feitos numa estatal. Quanto mais, gente, na compra de produtos rotineiros. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Se ele tiver, arrebentou a defesa do Lula. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse debate, porque ele é um debate desarrumado. Ele desvia o tema da pandemia, ele está muito mal informado, ele foi ansioso, ele é confortável para a gente fazer. Eu vi o Ciro, que é um cara que eu admiro, mas um cara que conhece a administração pública, ele falando lá do bombom de R$80, eu quase perguntei a ele, onde está o bilhão, Ciro? Que é uma pergunta que ele fez uma vez, né? Quer dizer, ele sabe como funciona o orçamento federal. É um debate fácil de se fazer para atacar o outro, né? Mas, assim, calma. Vamos ver os números do governo do Ceará quando ele era governador. Ele vai ver quantidades grandes, porque você está tratando de orçamento público. Não é a quantidade, é lidar com o sentimento que o leigo tem, né? Sim.
Vamos pegar os números dos alimentos em universidades federais no país, vamos unificar. Aí o estudante vai ficar surpreendido. Pô, eu vou comer bandejão, é arroz, feijão, bife e ovo. Mas ele vai ver lá os números, ele vai ficar surpreendido com alguns itens, porque é de surpreender mesmo, quando a gente vê esses números genéricos, né? Sim. Mas são superlativos mesmo, porque você está tratando de um universo muito grande. Você fala em Forças Armadas, são 385 mil homens. Foi chiclete que a turma discutiu. Chiclete é essencial para certas operações das Forças Armadas, né? Operações de selva, operações militares de campo, para a aeronáutica utilizar para fazer compensação de ouvido, né, da pressão, né? Então você precisa do chiclete para fazer a compensação. Isso é usado tanto na aviação civil quanto na aviação militar, né? Ah, mas é 2 milhões. Não, não é 2 milhões. 2 milhões é o que foi registrado. Uma parte disso deve ter sido só empenhado. Tem que ver o quanto que foi executado. Eu não fui atrás. Eu não vou ficar. Isso dura um tempo do cacete. Você ficar lá no portal da transparência para ver o quanto disso foi comprado. Eu não vou fazer isso. Nós estamos morrendo 1.000 pessoas por dia. Tem órgãos de controle que fazem isso rotineiramente. Nós estamos perdendo tempo com compras cotidianas de Estado. E tem mais, quem vai se ferrar se houver algum erro não é o Bolsonaro, é o ordenador de despesa. Quem ordena essa despesa é um servidor público de 6º escalão, gente. 2 milhões de reais para a nossa vida é dinheiro para burro. O orçamento da União não é nada. Não é nada. Isso não atinge ninguém da cúpula de governo. Isso vai ficar... O governo não está respondendo isso de forma clara porque não interessa para ele responder. Interessa para ele, me parece, aí posso estar errado, viu, Kiko? Eu não sou da política. Interessa para ele, me parece, alimentar esse debate. Deixa aí esse debate. Está todo mundo falando nisso. A manchete da UOL agora é o assunto de que o governo diminuiu o custo de alimento e não a pandemia. Está todo mundo esquecendo. Nós tínhamos que estar... Estão falando de CPI do leite condensado, nós temos que criar uma CPI da pandemia, nós temos que documentar o que está havendo nesse país. Nenhum outro país do mundo está tratando, o governo trata a pandemia como aqui está sendo tratado. Nós temos que documentar a política do governo em relação a máscaras e distanciamento social. Nós temos que documentar a política do governo em relação à vacina, que o programa do governo era não vacinar toda a população, vacinar apenas uma parte da população. Nós temos que documentar o que houve em Manaus. Manaus é a nossa Auschwitz. Pessoas morreram sem oxigênio e o governo preferiu distribuir amuletos para a população. Cloroquina é um amuleto que o governo está propondo. Ele está propondo que as pessoas usem um amuleto para se proteger. Entendeu? Nós temos que documentar isso. Não haveria Nuremberg sem haver fotos dos campos de concentração. Nós precisamos criar uma CPI da pandemia e não criar CPI de leite condensado, gente. Isso é demagogia. Deixa o Tribunal de Contas apurar, investigar, punir os responsáveis. Nunca o presidente da República vai ser responsável por crompa de leite condensado. Não tem cabimento ele ser responsável por isso. A gente precisa ter sanidade, precisa ter equilíbrio. O país está atravessando o seu pior problema público nos últimos 100 anos. Nós precisamos ter uma CPI sobre isso. Nós precisamos... Ah, não dá para aprovar impeachment? Dá tranquilo para aprovar uma CPI sobre a pandemia. É para isso que nós precisamos nos esforçar. É um dever com a humanidade. Não é só um dever com o nosso país e com o nosso povo. Porque nenhum outro governo no mundo se comportou dessa forma. Nós precisamos voltar a esse tema, voltar nossas energias para isso. Eu estou absolutamente instável com isso, sinceramente. Eu não estou entendendo o que está havendo com as pessoas. Eu entendo que a gente tenha ódio desse homem, eu tenho ódio desse homem. Não há como você ser um ser humano minimamente são e não despertar esse ódio de indignidade, né? de desassossego com esse sujeito. É óbvio, mas não podemos nos perder nesse sentimento. Nós temos que ter foco. Nós temos que apurar o grande crime que esse sujeito está cometendo contra a humanidade, contra os direitos humanos.
Temos que nos focar nisso. Nós temos que documentar. Nós precisamos pôr o Mandetta para depor numa CPI. Nós temos que pôr o CEO da Pfizer para depor oficialmente numa CPI. E botar no Jornal Nacional, botar na imprensa internacional. Nós precisamos documentar as pessoas morrendo em Manaus com falta de oxigênio. Precisamos chamar os médicos de Manaus para depor. E precisamos mostrar isso para a imprensa internacional. É isso que nós precisamos fazer. Desculpe, não é o momento de apurar se há problemas, se militares não devem consumir chiclete ou chantilly. Isso não é agora que nós devemos tratar com isso. Isso sempre houve no Estado brasileiro. Se nós fomos no governo Lula, havia no governo Lula também. Se nós fomos no governo FHC, havia. Não é agora que nós temos que ficar focado nisso, criar CPI para isso. Isso é demagogia. É muito confortável para o político ficar tratando disso. Vai lá, faz discurso, a população sente, eu sei disso, mas a população nossa está morrendo. São 30 mil pessoas por mês. Há um dever que fazer política não é só operações de poder. Fazer política, às vezes, é fazer política por justiça. Há um dever dos nossos líderes políticos de agir como estadista hoje. Há um dever nosso não só com o Brasil, com a humanidade. Eu conclamo nossos companheiros a esse tipo de postura maior do que o nosso umbigo, maior do que o nosso conforto moralista. Nós falamos tanto contra o moralismo quando a gente estava sendo atacado. Vamos ter a postura mais elevada de agora agirmos além disso. Nós somos diferentes deles. Vamos agir diferente deles. Inclusive ao atacá-los. Vamos atacá-los pelas razões corretas. No momento histórico adequado. O momento histórico é atacá-los pelo grande crime que eles estão cometendo contra o povo brasileiro e contra a humanidade. Olha o que essa gente está fazendo com o povo de Manaus e Porto Velho. Está matando gente por asfixia. É a nossa Auschwitz. Estão transformando hospitais em quartos de campos de concentração. É isso que eles estão fazendo. Em enfermarias, em locais de câmaras de gás. É isso que essa gente está fazendo, gente. Nós precisamos reagir, não podemos naturalizar isso. Deixem as latas de leite condensado onde elas estão. Vamos nos preocupar com isso. As latas de leite condensado, os abusos eventuais com isso, deixem o Tribunal de Contas cuidar, vão estar sempre aí para a gente questionar. Não é hora de fazer isso. Nós temos que nos concentrar em gente que está morrendo sem ar. A nossa mídia, os nossos jornalistas, os nossos juristas, os nossos deputados têm que se concentrar aí. É desesperante ver isso. Eu não sei se há um exagero, talvez, afetivo da minha parte. Eu creio que não. O que um ser humano digno faz quando vê Auschwitz? O que um brasileiro digno faz quando vê Manaus? No plano afetivo. Ele se desespera. É um desespero digno, gente. A gente tem que se desesperar. E não há outro sentimento possível humano nessa hora. E não há outro lugar para concentrar energia. Temos que criar uma CPI da pandemia, não outra. E não tem que haver outro trabalho político agora. Me desculpem, não há outro foco. É um erro ficar focando em bater desesperadamente em Bolsonaro em qualquer tema. É o que ele quer. Ele prefere qualquer outra briga que não essa. Ah, mas não atinge. Ele atinge sim, vejo as pesquisas. Ele nunca caiu tanto quanto nesse tema da vacina. É um erro. Nós estamos entrando na agenda dele, na discussão que ele deseja, porque é uma discussão que não atinge juridicamente. É uma discussão que ele desmonta a hora que ele quiser. Ele vem e traz o gasto do Lula com leite condensado. Eu não sei qual que é, mas provavelmente é semelhante. É algum gasto grande, porque o governo federal é assim que funciona. E é uma bobagem essa discussão. Ele está matando gente sem ar.